e não tinha como a gente falar de processo de vinificação e todos os estilos enológicos que fazem sucesso no Brasil e aqui na Juribon sem passar pelos espumantes. Hoje é o produto que serve de cartão de visita para a vitivinicultura brasileira, que não só no Brasil como no exterior, né? Líder de mercado no Brasil e despontando no exterior como um grande representante aí da qualidade que a gente tem a oferecer. E aqui na Juribon tem diferentes versões aqui de espumante, né, Marcelo? De novo, pensando no consumidor, pensando no nosso cliente que já está tanto tempo com a gente, não tem como a gente se restringir, né? A gente tem um Moscatel que é um sucesso absoluto, e aí fizemos uma versão dele em rosé, um pouquinho mais de estrutura, já muda, também é sucesso, e as pessoas gostam dessa variação. Então, meu pai aqui brinca, né? Às vezes tem dúvida, mistura os dois, né? Então, a gente gosta da característica do Moscatel sem aquele excesso de dulçor. A gente gosta que apareçam essas notas de refrescância, de fruta, e o dulçor ele não seja o principal nessa composição. E também, né, saindo do método Charmat, dentro do método Charmat a gente tem uma Brut. E depois a gente foi, muito em função da comemoração dos nossos 70 anos, nós resolvemos fazer o método tradicional, Champenoise, porque a gente entende que merece isso. A gente mereceu comemorar essa idade com espumantes um pouco mais robustos e até com uma capacidade de guarda. Então é um produto especial para um brinde especial. Com certeza. Isso é importante entender, né? Dependendo do estilo de espumante que se espera obter, o enólogo vai ter diferentes decisões a tomar. O primeiro passo, como nos demais vinhos, é obter o vinho base, né? Ou seja, obter o suco da uva que vai se transformar em vinho no futuro, né? O mosto. Então, esse mosto é obtido geralmente a partir da prensagem das uvas, né? Logo no começo do processo, e é então submetido à vinificação. Só que esse primeiro vinho que vai ser vinificado, ele é o chamado vinho base, né? E essa é uma questão, porque nos espumantes secos, geralmente, ou demi-sec, o pessoal acha que o vinho base ele já tem que conter as borbulhas. E não, no começo ele é um vinho absolutamente padrão. E até uma característica do vinho base, ele não serve para ir para a garrafa como um vinho tranquilo. Ele vai ter características, acho que você pode explicar, que não são desejáveis quando tu quer tomar um vinho tranquilo, já pronto, porque a acidez é um pouco maior. Na hora de colher a uva para fazer um espumante, já começa a diferença. Por vezes a gente tem que colher a uva ainda com a casca bem dura, não toda maturada, né? Exato, porque a acidez é muito importante, né, no produto espumante. Então, com uma colheita um pouco mais precoce, se preserva um pouco mais de acidez e assim isso vai refletir no produto final. É tão importante a uva nesse processo desse vinho especificamente, das espumantes, no Brasil, porque a nossa fruta ela vai amadurecer. Nós somos um país tropical que permita que vai amadurecer. Então, tu tem que ter um cuidado para que isso não passe do ponto e ele vai ter que ser usado só para um vinho tranquilo. Então, se tu queres um espumante, acompanha a tua uva da maneira correta. Ao passo que em regiões, principalmente a mais famosa do mundo, a Champagne, tu não consegue ter a maturação, ela não vai ficar tão perfeita quanto a nossa. Então, eles já têm um método natural de ter esse controle do grão da uva, né? E, consequentemente, uma acidez já elevada. Aqui, a gente controlando, a gente consegue uma qualidade de nível mundial. Exato. Então, nos produtos secos, né, nos espumantes assim, ou secos, ou demi-sec, ou até demi-sec, o que acontece é essa busca por uma acidez bem marcada, que é
perseguida desde o ponto de maturação da uva, inclusive no vinho base, né? Então se colhe as uvas, se prensa, se obtém um mosto e o mosto é submetido à primeira fermentação. Essa é uma característica desses espumantes mais concentrados, um pouco mais voltados à enogastronomia, né? Que são produtos de duas fermentações. A primeira é para fazer o vinho base. E a segunda fermentação é aquela que vai determinar o tipo de espumante que se está buscando. Então, por exemplo, quando a gente fala de método tradicional, também conhecido como método clássico, ele é assim chamado porque é inspirado nos espumantes clássicos, inclusive os da região de Champagne, na França, né? A segunda fermentação, ela acontece na garrafa, ou seja, existe uma primeira fermentação no tanque e uma segunda fermentação na garrafa. É um produto de duas fermentações, uma em cada plataforma. Quando a gente está falando de espumantes do método Charmat, né, a gente tem uma primeira fermentação no tanque e a segunda fermentação também no tanque. Um tanque diferente, um tanque selado chamado autoclave. Essa segunda fermentação, seja no tanque ou seja na garrafa, essa fermentação sim tem a função de gerar o gás carbônico que vai ser encapsulado, né? Que ele vai ficar dentro da garrafa, que ele vai ficar preso dentro da garrafa e depois vai se manifestar por meio das borbulhas quando a gente serve na taça. Às vezes existe essa confusão em torno do Charmat e do método tradicional, dizendo não, o mais valioso é o método tradicional e que o método Charmat não é tão bom. A questão não é essa. A questão é que cada método de elaboração vai privilegiar coisas diferentes, né? Então o método Charmat ele vai trazer muito mais fruta, vai trazer muito mais frescor, vai trazer mais leveza, mais aquelas características frutadas. O método tradicional ele vai trazer muito mais aromas complexos, aromas mais concentrados, vai trazer um pouco mais de corpo para esse espumante, né? E é esse exemplo que tu está trazendo de produtos um pouco mais gastronômicos, que daqui a pouco podem pesar um pouco mais. Então, talvez para um happy hour, para um fim de tarde, simplesmente para uma beira de piscina, o método Charmat se aplique melhor. Regra geral, eu acho que sim, e até ele consegue um custo-benefício muito bom nesse produto, e a gente tem uma ótima aceitação, e convenhamos, tu tem que ter alguma letragem, tem que ter anos de experiência para tu conseguir determinar essas diferenças, desde que as uvas, o processo do método Charmat sejam conduzidos com a mesma seriedade. O Brasil é referência mundial no método Charmat, nós somos referência, somos muito bons nisso. E o espumante que faz sucesso na maioria das vezes é o Charmat. Não precisa todo um processo de elaboração para tu fazer um espumante de qualidade. Não é isso que vai determinar, né? Agora, o bebedor mais experiente, muitas vezes ele prefere o método tradicional. Por quê? Porque é um produto mais complexo, que traz um pouco mais de concentração, aromas que evoluem muito bem, né, ao longo do tempo. Então, esses aromas mais de panificação, esses aromas de levedura, eventualmente atingindo alguns tons de nozes, né? E tu pode, daí na temperatura, tu pode escolher, por exemplo, o método Charmat, eu posso deixar ele um pouquinho mais gelado, isso é uma diferença que eu vejo basicamente. Se eu tenho um método tradicional, eu procuro não gelar tanto. Até nós temos um exemplo aqui, ó. A gente deixou, esse aqui, ó, é lindo de ver, né, uma noiva. Pode ser, eu acho que aqui exagerou, não precisa ser tão gelado. Então a temperatura dos espumantes, às vezes a gente confunde com a cerveja. Não, vai experimentando, vai vendo como se agrada mais. Mas pode ser uma diferença, eu tomaria os métodos tradicional, champenoise, com uma temperatura um pouco mais elevada, para sentir mais aromas, mais toda essa complexidade e sabores com retrogosto. E nos métodos Charmat eu deixaria a temperatura um pouco mais elevada, uma boa moscatel, uma temperatura elevada, ou uma brut Charmat. A gente tem uma rosé também que é excelente. O que eu diria assim, se é para dizer uma diferença entre uma e outra, eu particularmente gosto de fazer essa diferença na temperatura. Acho uma boa dica, né? Sempre que a gente tem produtos com aromas mais complexos e um pouquinho mais concentrados, vale a pena uma temperatura um pouquinho maior, que é para a percepção desses aromas diferentes, né? Porque senão, muito gelado, esses aromas ficam inibidos e daí a gente não